Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu, no seu, no nosso holandês voador. E mais um vídeo daqueles, né, de dicas de Netflix no ar. Nessa lista temos filmes para todos os gostos, então fica aqui para você poder ver o que você vai poder assistir nesse final de semana lá na Netflix, beleza? Então já vai deixando o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente porque hoje é dia de dicas Netflix. E o primeiro filme da lista é um filmaço que eu gosto muito, que voltou recentemente para Netflix, né? Já tinha um tempo, saiu e voltou pro catálogo, que é ele, Filhos da Esperança, cara. Todo mundo precisa assistir esse filme um dia na vida. É um filme dirigido pelo Alfonso Cuarón, que é um grande diretor, fez recentemente o filme Roma, né, que foi bem aclamado pela crítica e pelo público. Mas então vamos lá, né, sobre o que fala esse filme, qual é o enredo? Presta atenção aqui. Estamos em 2027. Não se sabe o motivo, mas as mulheres não conseguem mais engravidar. O mais novo ser humano morreu aos 18 anos de idade e a humanidade discute seriamente a possibilidade de extinção. Então imagina isso, né? Num futuro bem próximo, em 2027, que é logo ali, já as mulheres não podem mais engravidar e a pessoa mais nova do mundo morreu aos 18 anos. É uma história com um futuro bem complicado, né? Um enredo bem diferente, mas que no filme eles conseguem desenvolver muito bem. Pelo menos toda essa ideia que eles querem passar pra gente. Temos aqui então o personagem Theodore, que é vivido pelo Clive Owen e é um ex-ativista desiludido que se tornou um burocrata e que vive em uma Londres arrasada pela violência e pelas seitas nacionalistas em guerra. Porque imagina, né, num futuro desse, numa situação dessa, várias coisas iriam acontecer, várias coisas ruins também, algumas guerras por determinadas situações, então seria um mundo bem caótico. E é assim que eles acabam apresentando o filme pra gente. Procurado por sua ex-esposa Julian, que é vivida pela Julianne Moore, Theodore é apresentado a uma jovem que misteriosamente está grávida. E aí eles passam a proteger essa jovem a qualquer custo, né, porque eles acreditam que essa criança pode salvar a humanidade. Afinal, nenhuma mulher pode engravidar, né? Só que essa mulher especificamente está grávida. Então eles acabam pensando que pode ser de certa forma uma salvação para tudo isso que está acontecendo. Já dá para ver de cara que a premissa é muito boa. O enredo, né, a história, a própria sinopse que eles querem trazer de início pra gente faz com que a gente fique querendo saber o que vai acontecer nesse filme bizarro. Porque se a gente for analisar friamente, ele é um filme de drama com alguns elementos impostos ali, né? Coisas relacionadas à guerra, por exemplo, muita ação envolvendo o filme também, então acaba juntando tudo isso e formando um filmaço, na minha opinião, particularmente. Tem uma sequência específica nesse filme, de um plano sequência de tirar o fôlego, muito boa. Eu gosto muito quando existe uma cena em plano sequência, porque ela normalmente é muito mais difícil de ser gravada e ela é muito realista muitas vezes, né? E nesse filme não é diferente, ela é muito realista, faz você entrar dentro da cena ali junto com os personagens. Então sim, existem algumas cenas de ação ali no filme muito boas e que valem muito a pena, mas que tem esse lado dramático também que pra mim é a melhor coisa do filme. Existem várias mensagens muito importantes que eles querem passar ali ao longo do filme e que te tocam com certeza de certa forma. Enfim, é um filme que merece muito ser assistido, tem a nota 7.9 lá no IMDb, eu daria uma nota pelo menos de 8.5 no mínimo, assim, e é um filme de 2006, então confere lá porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Filhos da Esperança, um filmão que agora tem lá na Netflix. E agora na lista a gente tá trazendo um filme que pra mim é muito fácil falar sobre ele, que é o filme Gladiador. É um dos meus filmes preferidos e com certeza tá aí no top 3 da minha vida pelo menos. Parece que todos os elementos nele são muito bem colocados. O diretor desse filme, que é o Ridley Scott, é um dos meus diretores preferidos. Ele faz algumas cagadas de vez em quando, mas no geral ele é um cara muito aclamado, sabe? Mas enfim, juntando todos esses elementos, acaba trazendo um filme muito coeso pra gente e incrível também. Nos dias finais do reinado de Marcos Aurelius, o imperador desperta a ira de seu filho Cômodos, ao tornar pública sua predileção em deixar o trono para Maximus, que seria o comandante do exército romano. Então nós temos um personagem aqui de um filho muito birrento, né, muito cismado e enciumado, que seria o Cômodos, né, vivido pelo Joaquin Phoenix, e a gente tem também o Maximus, que é o comandante de toda a guarda ali, vivido pelo Russell Crowe. E aí, a própria sinopse desse filme diz algumas coisas a mais que eu não quero falar aqui pra vocês,
pra se você ainda não assistiu esse filme, não estragar a sua experiência, beleza? Porque a partir desse momento, onde o próprio Commodus fica muito enciumado com toda essa situação, coisas começam a acontecer e o enredo do filme, né, a história, é desencadeada. E o interessante desse filme é como ele consegue te pegar em vários aspectos, né? Ele tem todo o drama familiar que envolve ali a própria coroa naquele império e também o próprio drama familiar do Maximus, né? Das coisas que acontecem ali com ele, com a família dele, enfim. É um filme que consegue te mostrar algumas coisas que poderiam ter acontecido ali naquela época, que traz uma história, né, um enredo muito envolvente e você acaba submergindo naquela história, né, acreditando em tudo aquilo ali. A história vai te levando de uma forma muito convincente para você poder se apegar a alguns personagens e acreditar nas coisas que eles fazem. Toda a parte de ação também, de coreografia, de luta que tem no filme, ela é muito linear e ela é muito condizente com todo o drama que o filme traz pra gente também. E todos esses elementos do filme vão se completando e estabelecendo pra gente uma história que a gente vai querendo saber o que vai acontecer até o final dela, sabe? Então eu acho que eu sou muito suspeito de falar desse filme porque eu gosto muito, é um dos meus filmes preferidos, como eu já disse aqui, né? E com certeza, se você ainda não assistiu essa obra-prima, você precisa assistir. Tem lá na Netflix, aproveita, né? Tem a nota 8.5 lá no IMDb, um notão, né? Vocês sabem disso. E é um filme exatamente dos anos 2000. Então já tem lá seus 20 anos, mas que é muito moderno ainda, de certa forma. Muitos filmes beberam água de Gladiador, com certeza. Inimigos Públicos também tá aqui na nossa lista. Um outro filme que chegou recentemente lá na Netflix também. Ele já tem um tempo, lógico, né? Mas tem um elenco muito interessante, né? Com Johnny Depp, Christian Bale também tá ali. E a própria Marion Cotillard, ou seja, um elenco bem coeso. E vem aqui comigo para você poder entender um pouco mais sobre o enredo desse filme. John Dillinger, que é o personagem vivido pelo Johnny Depp, era um criminoso audacioso e violento, mas que acabava atraindo a opinião pública ao seu favor, principalmente porque dizia retirar das instituições financeiras o dinheiro que elas roubavam do cidadão. Então a gente acaba tendo basicamente aqui um Pablo Escobar de lá, sabe? Um cara que é criminoso, mafioso, mas que ao mesmo tempo tem ali o voto de confiança do cidadão. Seus assaltos a bancos e fugas rápidas enlouqueciam a polícia, que não tinha condições de enfrentá-lo. Então, por causa disso, prender o assaltante se tornou uma obsessão do então burocrata J. Edgar Hoover, que, disposto a tudo para fortalecer o famoso FBI, coloca Dillinger como o inimigo público número 1. E para ajudar nessa missão, ele acaba contando com o policial Melvin, vivido por ele, Christian Bale, e acaba deixando esse policial também tão obcecado quanto ele para poder capturar esse cara, esse inimigo público, que se apaixona por Billy, que é a personagem da Marion Cotillard, e acaba complicando sua vida. Olha, eu posso dizer que é um filme com atuações maravilhosas. Não vou dizer aqui, lógico, que é a melhor atuação da carreira do Johnny Depp, até porque tiveram filmes aí muito interessantes dele também. Piratas do Caribe eu acho que é a maior, assim, pelo menos na minha opinião. Mas com certeza é uma atuação muito concisa e uma das melhores da carreira dele. E não só dele, como também da própria Marion Cotillard e do Christian Bale. E acaba sendo também um roteiro muito bem feito, muito bem trabalhado, né? Com uma história muito emocionante ali, principalmente no final, que lógico, né? Não dá pra dizer aqui, eu não vou falar porque é um vídeo sem spoiler. Lembrando que essa é uma história baseada em fatos, beleza? Ali de um dos maiores gangsters da história dos Estados Unidos, que viveu nos anos 30. Então eu acho que é sempre interessante quando a gente tem uma história baseada em fatos, né? Que sempre chamam mais atenção. E nesse filme não é diferente, né? Um filme de 2009 e que tem a nota 7.0 lá no IMDb, eu daria uma nota maior também. Tô aqui invadindo o espaço do menino Johnson porque tava com saudade de indicar filmes Netflix também. Pra quem não sabe, eu tô cobrindo as dicas Prime Video no canal toda semana. E ontem saiu vídeo novo, então confere aqui nesse card que você vai gostar das dicas Prime Video. Mas eu resolvi invadir também porque eu vou indicar um filme do Bicho Vindo que o Jonatas ainda não assistiu. Então eu tô indicando pra ele também. Aliás, se você me odeia, calma que ele volta ainda hoje nesse vídeo. E o filme em questão é o terrorzinho maroto A Morte Te Dá Parabéns. Ou como eu gosto de chamar sem querer, A Morte Tá de Parabéns. Nesse terror, com elementos de comédia, a gente acompanha a personagem da Tree, que é aquela pessoinha nada agradável e que não se dá bem com muita gente. Acontece que no dia do seu nível, ela é brutalmente assassinada por um cara mascarado, mas logo depois dessa morte, ela acorda no mesmo dia, como um looping que sempre acaba com a morte dela. É um enredo bem interessante, contado de uma maneira bem original. E o que acaba sendo inusitado é que o filme tem consciência de quando ele puxa pro absurdo. E isso resulta em cenas que são bem engraçadas. Porque o problema é quando o filme é engraçado sem querer, aí ele pode ficar tosco. Mas esse filme tá realmente de parabéns pela
originalidade na composição da narrativa. Até porque a personagem principal começa a usar esse loop a favor da investigação, pra descobrir quem é a pessoa por trás da máscara. Máscara fofinha, inclusive. Sem contar que quanto mais ela morre, mais criativa fica a morte. O filme tem a nota 6.5 lá no IMDb. No IMDguga teria 7.6 e é um prato cheio pra quem gosta do bicho vindo e também pra quem gosta de ver filmes de terror com a galera. Nesse caso é interessante ver com as pessoas porque dá umas risadas ali, uns sustos, mas faça isso depois da quarentena pra não morrer também. Show? Então confere lá, a morte te dá parabéns ou... Vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Que estranho, parece que fomos hackeados. Hackearam meu site. No Topo do Poder é o próximo filme que a gente tem aqui na nossa lista. Um filme com Tom Hiddleston, Jeremy Irons também tá no elenco aqui, olha só. E é um filme que com certeza tem uma história inicial muito interessante, né? Eles poderiam ter feito da melhor forma possível? Poderiam. Só que mesmo assim é um filme que chama muita atenção pelo enredo, né? Pelos atores que tem ali, pela atuação deles e também por toda a ideia implementada. Então vem aqui comigo para você poder entender um pouco melhor. No filme, uma torre de condomínio gigantesca com direito à escola e mercado é desenhada para se isolar do mundo exterior. Então a gente tem um lugar, né, uma torre específica onde moram pessoas e essas pessoas, essa torre no caso, quer se isolar do mundo exterior e viver ali basicamente se bastando. Só que brigas entre vizinhos e falhas de manutenção acabam criando uma escalada de violência e os habitantes desse arranha-céu acabam se dividindo em classes com base nos andares de baixo, do meio e do alto e acabam entrando em guerra. Então é por isso que eu disse que a premissa já chamaria atenção, né? Existe um certo tipo de luta ali que dá pra gente comparar com o filme O Expresso do Amanhã, por exemplo, então acaba chamando muita atenção também. Tom Hiddleston, então, vive um personagem que é um novo morador do prédio, a quem o excêntrico desfile de habitantes é apresentado. Abaixo dele está Wilder, vivido pelo ator Luke Evans, que é um pai de família e documentarista. E lá do alto nós temos o personagem vivido pelo Jeremy Irons, que é o arquiteto, e ele crê que controla tudo. Então nós temos sim um filme aqui bem interessante, que ao meu ver tem uma trilha sonora bem legal, sabe? Bem diferenciada. E temos ali um roteiro cheio de críticas e dilemas também, que são muito bem apresentados. Existe um viés pós-apocalíptico ali, bem interessante e que acaba chamando muita atenção também. Lógico, pelo enredo todo. Existem algumas falhas ali, uma ou outra. Lógico, né? Nem todo filme é perfeito. Mas só a ideia que esse filme traz pra gente, a qualidade ali na atuação de alguns atores também, e o próprio jeito como o filme é contado, eu acho que já vale a pena assistir, dar uma conferida lá na Netflix. Tem a nota 6.0 lá no IMDb e eu acho que vale a pena você dar uma conferida lá na Netflix, beleza? E esses foram os filmes das dicas de hoje, beleza? Temos aí a lista para você poder tirar um print maroto nessa tela e não esquecer os nomes dos filmes para depois poder assistir. Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, para continuar acompanhando listas de dicas como essas, né, lá da Netflix e até de outros streams. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram, hein? Segue a gente lá. É isso aí, valeu!